Hoje daremos conclusão ao estudo do livro de Neemias, com o capítulo 13. Agora, eu sei que talvez estás aqui pela primeira vez e não tens acompanhado o estudo do livro de Neemias. E também nós, devido ao Natal e à exposição da palavra e à série especial de sermões que tivemos de preparação do tempo do Advento e da celebração do Natal, também não estivemos a meditar, a refletir, a estudar no livro de Neemias. E talvez nenhum de nós tenha bem presente a história do mesmo. Então, brevemente, o que temos aqui é o último livro que relata os últimos acontecimentos do período do Antigo Testamento. Depois disto, vem o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, cerca de 5 séculos depois. Mas esta é a última história do povo de Deus relatada no período do Antigo Testamento. A personagem principal do livro, obviamente, é Deus. Ele é a personagem principal de todos os livros, de toda a Bíblia, de toda a história. Mas uma das personagens principais deste livro é aquela que leva o próprio nome do livro, Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei de um dos impérios mais maiores que alguma vez existiu na história. 125 províncias de domínio. Uma coisa impressionante. E ele era copeiro desse rei, ou digamos, daqueles que herdaram esse império. E Neemias foi usado por Deus grandemente, e temos visto isto ao longo deste livro, para fazer em apenas 52 dias aquilo que não foi feito em cerca de 120 anos. Porque o povo de Judá, os judeus foram levados para o cativeiro na Babilónia e lá estiveram durante 70 anos em cativeiro pelo juízo e disciplina de Deus e foram levados pelo Império Babilónico. E depois do Império Babilónico surgiu este Império Medo-Persa. E durante este tempo em que esteve de cativeiro o povo de Israel, a cidade foi destruída pelas invasões babilónicas, a derradeira e final no ano 586. E ele foi levado, juntamente com outros judeus, para o cativeiro. E a cidade de Jerusalém ficou em escombros. E assim o povo foi regressando a Jerusalém, primeiramente com Zorobabel, depois com Esdras e finalmente com Neemias também. 3 líderes e 3 homens que Deus usou para restaurar a nação judaica. E com propósito, porque Deus tinha um grande propósito de fazer nascer de entre os judeus de Judá um descendente que iria ser de bênção para todas as nações, de salvação para todos os povos. E esse nós sabemos que é Jesus Cristo. E em 52 dias, Neemias começa a estabelecer grandes reformas na nação judaica. E a primeira delas é a reconstrução dos muros de Jerusalém, porque uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida. E em 52 dias Neemias consegue mover o povo, recursos, guiar, liderar, santificar, proteger o povo dos inimigos e das ameaças e fazer uma grande obra para Deus que não tinha sido feita por ninguém em cerca de 120 anos. Chegamos ao capítulo 12 deste livro. E o capítulo 12, na verdade, seria o final perfeito da história, deste filme, deste livro. No capítulo 12, depois dos muros reconstruídos, há a consagração dos muros, há a consagração do templo, há a confissão de pecado do povo, há a renovação da aliança do povo com Deus, há um juramento do povo para seguir, que eles iriam seguir a Torá, ou seja, a lei de Deus, toda a instrução de Deus. Há uma grande festa, uma grande comemoração e consagração do templo
e das muralhas de Jerusalém. E este é o final perfeito de qualquer filme. E vocês sabem que os filmes gostam de terminar com finais felizes. Mas Neemias não termina desta forma. Temos mais um capítulo. Temos a parte final da história de Neemias. E é o capítulo 13. E este não é um filme, uma história com um final feliz. Desde os acontecimentos do capítulo 12 até aos acontecimentos do capítulo 13 tinham-se passado mais de 20 anos. Neemias voltou para servir como copeiro do rei e esteve ausente de Jerusalém. E finalmente, depois de cerca de mais de 20 anos, Neemias regressa para Jerusalém para um segundo mandato como governador. Mas agora reparemos e vamos ler a palavra de Deus, qual era a condição do povo. Cerca de 20 anos depois, o estado em que se encontrava este povo. Diz assim a palavra de Deus, Neemias 13. Vamos ler a palavra de Deus. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto, estrangeiro. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito se indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós
e sobre esta cidade, e vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, o rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de Sambalat, o Horonita, pelo que o afastei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Leitura da palavra de Deus de um livro que termina cheio de esperança, com sucesso e bons resultados, e termina em desapontamento. É desta forma que vemos este livro a terminar e um último esforço de Neemias para novamente reformar, restaurar espiritualmente os judeus, o povo de Deus. E a primeira coisa que nós vemos nos primeiros versículos é o esforço de Neemias na restauração da separação do povo de Deus como povo especial que era, separado para Deus e para os seus propósitos, de entre todas as nações. E a história relata, passado mais de 20 anos, situa-nos na história da seguinte maneira: naquele dia, bem, não sabemos qual dia especificamente, mas houve um dia em que eles voltaram a abrir a lei de Deus. Voltaram a abrir a palavra de Deus. Voltaram a abrir a Torá. Vocês sabem, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. E ao ler a palavra de Deus foram confrontados pela mesma. Porque a palavra de Deus é como um espelho para as nossas almas. E o povo foi convencido pela leitura da palavra de Deus que não estava a ser obediente à vontade de Deus. Se nós queremos uma verdadeira transformação, renovação das nossas vidas e na nossa igreja, nós precisamos dar atenção à leitura da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus.
A reforma e a restauração espiritual de uma igreja, o avivamento, só virá pela palavra de Deus. E isto é uma das grandes lições ao longo de todo o livro de Neemias. A mesma coisa nos nossos lares, na tua vida individual. Lê a palavra de Deus. Alimenta-te da palavra de Deus. Enche a tua mente com a palavra de Deus. Ela é a única que pode e tem o poder para te transformar. E foi isto que aconteceu exatamente com o povo. Chegaram ali à parte de Deuteronômio capítulo 23, do versículo 13 a 6. E nós vamos só lá ver a parte que eles leram e ficaram convencidos do seu pecado. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, tá bom? Deuteronômio 23. E diz assim a palavra de Deus aqui. Nenhum amonita ou moabita, são nações pagãs vizinhas de Israel, entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saías do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, um falso profeta, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias, para sempre. E qual era o problema? É que eles se tinham unido em casamentos, em relacionamentos com asdoditas, moabitas, amonitas. Estes dois povos, amonitas e moabitas, são fruto até, nós temos esta história na Bíblia, são fruto de um relacionamento incestuoso de Ló, sobrinho de Abraão, com as suas próprias filhas. Isto é fascinante na Bíblia. A Bíblia não esconde os podres. A Bíblia relata a verdade e toda a verdade da história. E a história de Balaão, que é mencionada aqui em Neemias capítulo 3, era um falso profeta que foi contratado pelo rei dos Moabitas, Balaque, que tinha muito medo de Israel e de ser destruído por Israel. Contratou a Balaão, este falso profeta, para amaldiçoar Israel. Mas todas as vezes que Balaão tentava amaldiçoar Israel, só preferia, pela soberana vontade de Deus, bênçãos para a nação de Israel. Então Balaão, como não conseguia amaldiçoar Israel, engendra um plano e dá conselhos ao Balaque, ao rei dos Moabitas. Só há uma maneira de eles poderem ser castigados por Deus. Só há uma maneira de eles poderem perder o favor do seu Deus. É eles pecarem gravemente contra Deus. Então ele dá o conselho, Balaão, para dar as moabitas em casamento com israelitas. E assim trazer desgraça e a disciplina de Deus sobre a nação de Israel. E foi exatamente isto que aconteceu. E por isso esta sentença de juízo em Deuteronômio, para não haver união de Israel com os moabitas, amonitas, asdoditas e com nenhuma outra nação pagã. Para que o coração não fosse desviado de Deus e da lei de Deus. E aqui o povo foi confrontado com a realidade do seu pecado, das suas uniões fora da vontade de Deus. Agora, eu quero reforçar aqui que Deus não é um Deus racista. A Bíblia não promove nem apoia o racismo e nenhum cristão verdadeiro, genuíno, deve ser racista ou promover qualquer atitude racista sobre nenhuma etnia, sobre nenhuma religião. Está bem? Nós defendemos a liberdade individual de cada homem, a Bíblia defende a liberdade individual de cada homem e nós defendemos que cada homem, não importa a língua, a cultura, a etnia, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isto é bastante claro
em toda a Escritura. Então aqui Deus não está a ter uma atitude racista, nem a promover o racismo dos israelitas, ou proibi-los de casar com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Não é por questões étnicas, é por questões espirituais. Esses relacionamentos mistos sempre fizeram, e Deus sabia que isso iria acontecer, o povo de Israel cair na idolatria, na imoralidade sexual, até ao ponto de sacrificarem os seus próprios primogênitos a Moloque, um deus pagão. Deus sabia tudo isto e por isso proíbe essa união íntima em casamento com essas nações, para que o povo não se desviasse da sua vontade. Em versículo 3 vemos esta restauração deste compromisso de separação dos judeus como um povo especial para Deus e para os seus propósitos. O povo comprometeu-se a afastar-se de Israel, todo o elemento misto e estrangeiro. Aliás, até foi mais além do que aquilo que o texto disse, que só falava dos ajuditas, amonitas e moabitas, mas o povo se comprometeu a afastar-se de todo Israel, de toda a congregação, de toda a assembleia, todo o elemento estrangeiro. E isto é algo que eu volto a repetir, que deve ser avaliado no contexto peculiar do povo de Israel, como povo especial de Deus, e o propósito que Deus tinha para a sua perseverança étnica, sem a qual as promessas da salvação para todas as nações não seriam cumpridas, porque Deus tinha prometido que através dos judeus iria nascer um descendente para abençoar todas as nações. E se ficasse comprometido então esta etnia judaica, então não haveria como cumprir a promessa de salvação para todas as nações por meio de Jesus Cristo. O qual sempre foi o propósito de Deus, salvar todas as nações. E tal como diz Paulo em Efésios, de todos os povos, fazer um só povo. Assim como nós testemunhamos esta manhã aqui neste lugar, onde estão representadas cerca de 12 nações diferentes. Este é o propósito de Deus, de todas as nações, fazer um só povo, o povo de Deus. No versículo 4 a 14, o novo esforço de Neemias é a restauração do templo, do ministério, do serviço e dos propósitos do templo. O templo era o centro da adoração do povo. O templo se situava no centro da cidade, no meio do povo, como uma imagem da presença de Deus no meio do povo. E também como uma mensagem que Deus deve ser o centro da vida do povo de Deus. Mas Neemias encontra o templo ocupado por homens desqualificados. Aqui diz no versículo 4 e 5, Tobias, Eliasibe, o sacerdote, não é? Se corrompeu e estabeleceu uma parceria com Tobias, um dos grandes inimigos do povo de Deus que vemos ao longo da história de Neemias, deste livro. Um homem que fez tudo para prejudicar a obra de Deus, o povo de Deus, o servo de Deus, o próprio Neemias. Um homem que contribuiu para desanimar o povo em vários momentos. Um homem que colocou contratempos à obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Um homem que ameaçou a vida de Neemias. Este homem, Eliasibe, o sacerdote, estabelece uma parceria com ele. E mais, até lhe arranja um quartinho dentro do templo. Moveu utensílios do templo e ocupou uma das câmaras, um dos quartos, um dos espaços para Tobias e as suas coisas. Este era um sinal que o templo de Deus estava a ser negligenciado, profanado, ocupado por pessoas não qualificadas. Não será que a igreja hoje em dia também precisa desta restauração do templo? A Bíblia diz que agora o novo templo de Deus é a igreja. A igreja é o novo templo de Deus. Cada cristão, cada cristã
é o novo templo de Deus. Deus habita nele, nela. Deus está no meio do seu povo. Este é o templo de Deus. Não estou a falar deste edifício que amanhã até pode ir abaixo com um terremoto, ou como tem estado na voga com as inundações. Mas o templo de Deus continuará bem vivo, porque o templo de Deus são pedras vivas. É a igreja. São aqueles que Jesus Cristo comprou com o seu precioso sangue. E Jesus Cristo habita neles e através deles. A igreja é a ação do Espírito Santo. Privar-nos da igreja é privar-nos da ação do Espírito de Deus. E eu creio que hoje em dia a Igreja de Cristo, falando de modo geral, também precisa de restaurar, de reformar o templo. A saúde de uma igreja começa e conserva-se pela saúde dos seus líderes, dos seus sacerdotes. Uma igreja deve escolher os seus líderes de acordo às qualificações que Deus deu na sua palavra para a escolha dos mesmos. Nós temos listas detalhadas de quais devem ser as qualificações para os líderes do templo de Deus, no templo de Deus. Temos 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1 também. A igreja deve ser exigente neste processo, neste reconhecimento, com a expectativa também, claro, que jamais haverá um homem perfeito. Não existe um líder perfeito. Não existe um pastor perfeito. Não existe um pregador perfeito. Não existe um sermão perfeito. Mas sim há homens excelentes que Deus tem levantado da sua igreja e separado para uma excelente obra. Eles são dádiva de Deus para a igreja. São estes que devem ser reconhecidos pela igreja e separados para servir na linha da frente. Não os Tobias. Não por familiaridade. Não por amizade. Mas sim por santidade. Sim por serem excelentes e irrepreensíveis. A excelência não é fazer tudo bem. A excelência é fazer o melhor. Isso é excelência. Fazer o melhor que se pode. Isso é excelência. Neemias está tão escandalizado que quer que os leitores deste livro fiquem esclarecidos no versículo 6 que tudo isto aconteceu, mas eu não estava lá. Tudo isto aconteceu durante a ausência de Neemias. Ele voltou à Pérsia depois de ter cumprido a sua missão, o seu primeiro mandato de governador e restaurar e reformar o povo de Deus. Mas ele regressa agora para um segundo mandato para governador de Jerusalém. E é isto que estamos a olhar. Está num processo e num esforço de restauração. Ele, reparem, no versículo 7 a 9, agora faz a restauração da purificação do templo. Versículo 7 a 9, nós vemos: então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas manjares e o incenso. Nós vemos aqui que Neemias não era um homem... não era um homem de... Como é que eu ia dizer? Ele era bem veemente nas suas ações. Não era passivo. Não estava com meias medidas. Era esta a expressão que eu estava à procura. Nós vemos que esta é uma semelhante ação e declaração de Jesus 5 séculos depois, quando Jesus purifica o templo. E expulsa dali os vendedores. E para não tornar a casa de Deus um lugar de guarida para ladrões. Porque ali aqueles comerciantes enganavam o povo.
Esta ação de Neemias, à semelhança de Jesus Cristo, foi motivada pelo zelo, pela glória do Senhor. E nós devemos aprender também com Neemias. Nós devemos ter zelo pela glória do Senhor. Nós devemos buscar e esforçar-nos por viver em santidade. Primeiro purificar as nossas vidas e depois servir ao Senhor. Primeiro Neemias purificou o templo. Depois trouxe de volta os utensílios para o funcionamento do templo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pecados na nossa vida arruinam por completo a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus. Devemos de nos limpar, purificar-nos dos mesmos, arrepender-nos dos mesmos e abandonar os mesmos como templo de Deus que nós somos. Como igreja também, por vezes em situações extremas para a purificação de uma igreja, é necessário também afastar aqueles que prejudicam gravemente a santidade da mesma. Aqueles que contaminam a adoração do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus, a unidade do povo de Deus, o ensino da palavra de Deus. Esses tais não têm lugar conosco. E isso é necessário para a purificação da igreja. Para o bem do testemunho do Evangelho, para a preservação do povo de Deus e da obra de Deus neste lugar. Também nós vemos a restauração do sustento dos levitas, do versículo 10 a 13. Os levitas não estavam a ser sustentados. O povo deixou de cumprir com o seu compromisso que tinha feito no capítulo 10, de ofertar com os seus dízimos e ofertas para a manutenção do templo e também para a manutenção dos ministros do templo, os levitas. E como tal, o que acontece aqui, nos diz o texto, que os levitas e cantores foram cada um para os seus campos. Eles tiveram que deixar o serviço no templo e voltar aos seus campos para trabalhar os mesmos e poder prover sustento para eles e para as suas famílias. Eu gosto aqui da atitude dos levitas. Não tiveram a chorar, a rogar a ninguém. Não dão, não há problema. Eu vou para o campo para sustentar a minha família. Mas não deixa de ser triste ver o facto que separou a adoração do templo, o serviço do templo, o ensino da palavra de Deus, porque o povo reteu as suas ofertas. Isto, infelizmente, irmãos, acontece nos dias de hoje. Há ministros do Evangelho que têm que deixar os seus ministérios para poderem prover devidamente para a sua família. Nesta última segunda-feira, só para trazer uma história real, para verem que não estou a falar aí pelo ar e como isto é muito mais comum do que nós pensamos. Nesta última segunda-feira, meu dia de folga, mas almocei com pastores. E almocei com um pastor. E ao falar no almoço com este pastor, ele disse-me que recentemente apresentou demissão à sua igreja. E um dos motivos que o levou a tomar esta decisão drástica foi a falta de sustento. A igreja não o sustentava devidamente e dignamente para ele poder consagrar-se ao ministério da palavra. Eu estou absolutamente convencido que a igreja perdeu um excelente pastor. Eu espero que o reino de Deus não. Mas a igreja perdeu um excelente pastor. E eu espero que o reino de Deus não, porque por vezes isto deixa grandes marcas, feridas nos corações. E ele está a processar tudo isto. Agora contrataram um pastor que vai lá uma vez por semana, somente ao domingo, e pagam quase o mesmo que pagavam ao meu amigo. Por um trabalho de um dia. O salário de um mês. O trabalho de um mês. Todos os dias de um fiel pastor. Isto acontece. Porquê? Versículo 11. Porque se desamparou a casa de Deus. Neemias questiona os oficiais, os líderes que tinham que zelar pelo ministério de Deus, pela obra de Deus, pela casa de Deus.
Porquê é que se desamparou a casa de Deus? A casa de Deus foi esquecida, abandonada, negligenciada. A maneira como nós tratamos a igreja, a maneira como nós tratamos o ministério do Evangelho, revela o estado verdadeiro do nosso coração. E como é que isto se vê na prática? No versículo 12, nós vemos que isto está relacionado a trazer também as nossas ofertas para a obra de Deus. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. A nossa devoção a Deus e adoração a Deus não está dissociada das nossas ofertas e dízimos. Bem, aqueles que nos visitam pela primeira vez pensam, se calhar esse pastor só fala de ofertas e dízimos, não é muito diferente a outras igrejas. Só estou a falar disso porque o texto fala sobre isto. E amados, é uma exortação para nós, aqueles que entendemos corretamente que é nossa responsabilidade e privilégio de ser parte da obra de Deus, do progresso do reino de Deus aqui na terra, também com as nossas ofertas. Como não desejar ser parte da obra de Deus? Como fechar o nosso coração para as necessidades da igreja? Como pode ser penoso dar àquele que deu tudo por nós? Ofertas, dízimos, são para Deus, não é para o pastor. Quando não damos, não é que estamos a falhar ao pastor, estamos a falhar a Deus. Há pessoas, na minha experiência aqui na igreja, que estão a vir à minha mente, que por zangados por alguma coisa deixaram de dar o seu dízimo. Pensam que o dízimo pertence ao pastor. Pertence a Deus. E estás a falhar a Deus. Deus requer que dentro dos recursos que Ele nos tem abençoado, nós possamos separar ofertas e dízimos para o glorificar nesta terra, para realizar uma grande obra juntos, por meio da igreja. E este é o alvo principal, ou deve ser o alvo principal da nossa existência, das nossas vidas. Nós não estamos aqui para edificar o nosso reino, nós estamos aqui e existimos para edificar o reino de Deus. E é uma realidade que há muito que fica por fazer, há muito que fica por alcançar, há muito que limita o crescimento da igreja e o alcance do Evangelho, porque muitos têm abandonado a casa de Deus e retido as suas ofertas. Que nos possamos arrepender se isto tem acontecido connosco. Mas há uma salvaguarda aqui importante que eu quero destacar porque acho importante. Nós vemos aqui no versículo 13 mencionados homens que estavam encarregues de administrar as ofertas, homens que foram achados fiéis, confiáveis. E aqui temos princípios que uma igreja deve aplicar na administração, de uma igreja saudável, bíblica, deve aplicar na administração dos seus recursos financeiros, recursos para a obra de Deus. Primeiro, as pessoas que devem administrar as ofertas deve ser plural, escolher pluralidade. Deve ser mais do que uma pessoa. Nós vemos aqui 3 homens. Também nós devemos escolher diversidade. Reparem que esses 3 homens, um era sacerdote, outro era escrivão e outro era levita. Não vamos pôr 3 da mesma família a gerir esses recursos. Escolher diversidade. Terceiro, escolher pessoas por serem confiáveis, fiéis. Mais do que por competência, na igreja nós escolhemos por fidelidade, por caráter. E quarto, escolher separação de responsabilidades, não é? Se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos, a estes homens. Não era o sumo sacerdote que decidia isto vai para este vai... Separação de responsabilidades. A área financeira de uma igreja é de grande responsabilidade e deve ser escrutinada ao detalhe. Muitas igrejas evangélicas não têm a confiança dos de fora pela forma como
não são transparentes com os seus recursos financeiros. E se tu estás numa igreja, nos visita e tens frequentado uma igreja onde não há relatório de contas, não sabes o que entra, o que sai, não há supervisão do trabalho dos tesoureiros pelo Conselho Fiscal, não há diversidade dessas pessoas neste trabalho de administração, ou seja, só os pastores é que sabem quanto entra e para o que sai. Um conselho que eu te dou: sai fora dessa igreja imediatamente. Estás numa falsa igreja, num sistema, numa máquina de extorsão de recursos para o enriquecimento de alguns. Vemos este modo operandi em seitas religiosas. Os seus membros nunca têm acesso a relatórios financeiros. Na IURD, pergunta a algum dos membros de alguém que frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus ou Centro de Ajuda Espiritual se sabem o relatório de contas da igreja. Maná, Mundial do Poder de Deus, etc. Ali ninguém sabe até o salário dos seus pastores. Ninguém sabe quanto os pastores recebem. Aqui na igreja, os membros da igreja sabem, todos sabem o meu salário. Eu é que não sei o salário de ninguém. Mas todos sabem o meu salário. E estes princípios devem estar bem presentes para o bom testemunho do Evangelho. Versículo 14, Neemias ora ao Senhor. Ele era um homem de oração. Diz: por isto, Deus meu, pelos seus esforços, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Ele vai fazer esta mesma oração, este mesmo clamor a Deus por 3 vezes. Neemias está aqui a dizer a Deus: Senhor, olha para aquilo que eu tenho feito. Eu dei o melhor para a tua obra, para o teu povo. Por favor, que isto não tenha sido em vão. Pode haver momentos na nossa caminhada cristã, pode haver momentos até no nosso ministério, nos nossos diferentes serviços que temos na igreja, que nos sentimos frustrados, decepcionados. Os resultados às vezes não são aqueles que esperamos. Às vezes pessoas nas quais investimos muito tempo, não vemos elas a crescer na fé. E muitas vezes, por muito que nos esforcemos, o que vemos em muitos da igreja é apatia, é indiferença para as coisas de Deus. E chegam até ao ponto de um momento para o outro, abandonar a fé. Nestes momentos assim que tivermos na nossa caminhada como trabalhadores na obra de Deus, que todos nós somos chamados a ser, que nós possamos orar também como Neemias. Entregar tudo nas mãos de Deus e prosseguir a fazer aquilo que temos de fazer, nos entregando a Deus por completo, que apenas o único que Ele vai exigir de nós não são resultados, é fidelidade. É fidelidade. Versículo 15 a 22, nós vemos aqui a restauração do dia do Senhor. O povo estava a cair no mesmo pecado dos seus pais, que os levou Deus a lançar juízo sobre eles e a levá-lo para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, não estavam a guardar o sábado. Não estavam a santificar um dia para a adoração ao Senhor. E Neemias zelosamente toma medidas para que o povo pudesse novamente restaurar a observação do dia do Senhor. Ele, diz o texto aqui, fecha as portas da cidade de sexta-feira ao pôr do sol a sábado ao pôr do sol, porque é desta forma que os judeus contam os dias. O sábado começa com sexta-feira ao pôr do sol, depois do pôr do sol de sexta. Ele expulsa e ameaça os negociantes estrangeiros, porque com as portas fechadas, alguns negociantes estrangeiros iam para a porta para tentar as pessoas a comprar. É como ter todos os supermercados fechados
e a mercearia lá local está aberta. E era assim que funcionava. E Neemias os adverte: se vocês voltam a fazer isso, eu vou lançar mão em vocês. Sabem o que é que isso queria dizer? Ele ia meter mesmo mão na cara. Porque ele vai fazer isso mais tarde. Colocou também vigilância apertada para que o dia fosse respeitado, homens da sua confiança e levitas para santificar o dia sábado. E orou, depois de fazer este esforço e estas medidas sociais, também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Era um homem de oração. Cada esforço era na dependência do Senhor. E ele próprio rogava pelo povo, mas também rogava por ele. Ele próprio sabia que era um pecador como o povo. Ele próprio roga que Deus perdoe os seus pecados. Amados, nós devemos, e uma das marcas do verdadeiro cristão é o contínuo arrependimento dos nossos pecados. É o contínuo senso que necessitamos e que está ao nosso alcance por Jesus Cristo, a misericórdia de Deus, para a realização de uma grande obra e para viver de acordo à sua vontade e de uma maneira que o agrade e seja aceito por Ele. Devemos viver em arrependimento. Perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Nós temos aqui também a restauração do casamento no Senhor. E termina o texto com esta restauração do casamento na vontade do Senhor. Começa, na verdade, com esta separação do povo de Deus. No capítulo 13, começa com esta separação das demais nações e termina com o mesmo. Nós somos um povo chamado a ser um povo separado dos demais, com propósitos diferentes. Até a nossa maneira de vestir deve ser diferente. A nossa maneira de falar deve ser diferente. Os nossos relacionamentos devem ser diferentes. A maneira como trabalhamos deve ser diferente. Tudo deve ser diferente. E aqui nós temos a restauração do casamento na vontade do Senhor. Não com mulheres pagãs idólatras. É este o trabalho que está a falar Neemias aqui. Não com mulheres e homens idólatras e pagãos. Está a purificar essas uniões. E a Neemias, no versículo 25, saltou-lhe a tampa, como nós costumamos dizer. Confrontou veementemente aqueles que estavam neste pecado, amaldiçoou-os, espancou alguns, arrancou os cabelos. Não era pela dor de arrancar os cabelos. É que para a cultura judaica a calvície é uma desonra. Então por isso é que eles até têm barbas longas e tudo, e vocês veem até hoje em dia, dão muito valor ao cabelo, ao pelo, como sinal de masculinidade. Arrancou pela barba e tudo. Os obrigou a jurar que não iriam entregar mais os seus filhos em casamentos mistos e nem eles próprios casarem-se em uniões mistas com povos pagãos. Neemias, o que vemos aqui, ele pode fazer isso porque ele era um governador, ele não era um pastor, tá bom? Para deixar isto claro. Neemias queria aqui uma reforma custe o que custar e se empenhou grandemente pela mesma. E aquilo que ele alcançou foi impressionante, mas nós vemos que foi só de pouca duração. Porque não podemos esquecer, e esta é a mensagem do livro, e é por isto que desta forma termina o capítulo 13. Nós não podemos esquecer que a verdadeira mudança, transformação, só é possível com um novo coração, com um novo nascimento. E isto por obra do Espírito de Deus. Neemias, no versículo 26 e 27, não apenas dá a lei, mas dá um exemplo de alguém que quebrou a lei e as graves consequências que sofreu. O rei Salomão, a ruína do rei Salomão, teve 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Eu não sei como, mas é aquilo que diz a Bíblia. E a ruína de Salomão veio pela poligamia, o ter muitas mulheres,
mas especificamente pela união com mulheres estrangeiras. Diz a Bíblia que as suas mulheres desviaram o seu coração de Deus. Este é o grande perigo, jovens solteiros. Ou não só jovens, até divorciados que buscam um novo casamento no Senhor. Busquem alguém na vontade do Senhor, que tema ao Senhor. Aí está a bênção. Fora disso, o que será a tua vida é que tu virás sozinho ou sozinha à igreja. E o que dizem as estatísticas é que os filhos têm a tendência, em larga maioria, a seguir aquele que não vem à igreja. Nós vemos que o pecado estava até entre os sacerdotes, os quais deviam guardar o conhecimento de Deus e da sua boca os homens procurarem instrução, mas vemos aqui o neto do sacerdote que também numa união contra a lei de Deus e não se quis arrepender, e por isso Neemias disse: o afastei, o expulsei de mim e do sacerdócio. E termina o texto, no versículo 30 e 31. Neemias, relembrando os seus esforços: limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Estas são as últimas palavras do Antigo Testamento, cronologicamente falando. Eu sei que para nós é o livro de Malaquias. Estas são as últimas palavras do Antigo Testamento e terminam com uma oração. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. E Deus se lembrou. E não só se lembrou de Neemias, Deus se lembrou de todas as suas promessas feitas ao seu povo. Deus se lembrou de todas as suas promessas que os profetas deram a conhecer. E enviou o Salvador de todas as nações. Enviou o seu Filho na plenitude do tempo para fazer o que Neemias não pôde fazer, transformar corações. Dar um novo coração ao povo. A lei não tem o poder de transformar ninguém. Neemias tentava transformar o povo com a lei, mas moralismo e religiosidade não salvam ninguém, nem transformam o coração de ninguém. Mas depois de Neemias, vem o maior que Neemias, Jesus Cristo. E com ele também enviou o Espírito Santo, o poder da santidade, o qual tem o poder de fazer os homens nascer de novo e escrever a lei de Deus nos seus corações. Amados, nós, aqueles que já temos recebido estes novos corações, nós temos de continuar a examinar as nossas almas à luz da Torá, à luz da lei de Deus, à luz da palavra de Deus. O Evangelho não é uma doutrina da fala, como dizia João Calvino. O Evangelho é uma doutrina da vida. Vidas transformadas. Nós vemos aqui várias coisas para avaliarmos as nossas vidas. E eu sei que já me estendi no sermão no tempo. Nós vemos aqui para não entrarmos em uniões fora da vontade do Senhor. Nós vemos aqui de consagrar as nossas ofertas e dízimos. Nós vemos aqui a observância do dia do Senhor. O Senhor do Shabat transferiu este dia para o primeiro dia da semana. O domingo é o dia do Senhor. Durante as piores perseguições da história da igreja, perguntavam-se aos suspeitos de serem cristãos o seguinte: Dominium cum servasti?
que quer dizer, tu guardas o dia do Senhor? E os verdadeiros crentes respondiam, eu sou um cristão, não posso deixar de fazer isso. E eram mortos. O que é que nós responderíamos hoje, amados irmãos? Como é possível nós termos tão pouco as coisas do Senhor e por vezes até o dia do Senhor? Como não nos preparamos até para vir ao dia do Senhor e para adorar? Muitas vezes falta seriedade, santidade, zelo pelas coisas do Senhor. No fundo, o amor por Deus. E o amor por Deus é o maior dos mandamentos. Arrependemo-nos e voltemo-nos de todo o coração para o Senhor. Que possamos examinar as nossas vidas à luz da lei de Deus, da palavra de Deus. E nos esforçarmos por consagrar-nos a Deus. Os reformadores tinham uma expressão que surgiu no movimento da Reforma Protestante, esta transformação da igreja à luz da palavra. Eles diziam o seguinte, uma igreja reformada sempre se reformando. A igreja, nós, o novo templo de Deus, o novo povo de Deus, o novo povo de sacerdotes de Deus, devemos estar sempre a avaliar as nossas vidas à luz da palavra. E sempre buscando ser transformados por ela, para darmos um testemunho mais fiel a Deus, para a glória de Deus. E por isso eu quero terminar esta mensagem da mesma maneira que Neemias terminou. Terminemos como Neemias, em oração, clamando a Deus pela sua misericórdia e graça e consagrando-nos ao Senhor. E que isso façam cada um nos seus lugares com Deus, neste momento. E eu vou pedir depois ao Mauro para prosseguir o culto e a adoração ao Senhor.